Em 2024, foram mais de 30 ataques de tubarão não provocados no mundo inteiro e alguns deles aconteceram aqui mesmo no Brasil. Esse tema sobre tubarões, ataques, é o que a gente vai falar hoje no Estúdio Ciência, além de vários mitos e curiosidades, o que tem de certo, o que tem de errado sobre essas espécies fascinantes do nosso planeta. Vambora! O Estúdio Ciência é uma produção em parceria entre a TV UFSC e o IFSC. Já começou, vamos nessa! Oi pessoal, bem-vindos, Estúdio Ciência de hoje começando e o papo vai ser sobre tubarões. A gente vai conversar com o professor Renato de Freitas, que é biólogo com doutorado em zoologia. Exato, e hoje professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, Renato? Obrigado por ter aceito o convite, está aqui com a gente falando de tubarões no Estúdio Ciência. Poxa, eu que agradeço bastante aí o convite, né? É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta e falar daquilo que a gente pesquisa, né? Então, tubarões é uma das coisas que eu faço pesquisa na universidade. E tu é envolvido com divulgação científica também, Exato, que eu sei. né? Exato. Então tá em casa. Tô em casa, adoro, super importante. Legal, Renato. Olha só, o nosso programa começa com o quadro Biblioteca de Ciências e, na verdade, é quando o nosso entrevistado sugere algum livro aí para o público para que todo mundo aí possa aprender um pouquinho mais, seja sobre o tema que a gente está falando ou outras coisas da ciência bem legais. O que é que tu trouxeste para nós aí, Renato? Qual é o livro? Então, Marcelo, olha só, eu trouxe o livro do Sporum. Sporum é um projeto do PET Biologia da universidade. O que é o PET? É o Programa de Educação Tutorial. Legal. Então, isso tem no Brasil todo, né? São mais de 900 grupos de PETs, né? De diversos temas, diversos áreas, cursos, né? E áreas e tal. E um é o PET Biologia da UFSC. Certo. Na UFSC tem 21 grupos PET. Ó. E esse livro foi muito interessante porque a gente entrevistou pesquisadores, mas só de biologia, então dentro da biologia lá da universidade, e a partir dessas entrevistas, os estudantes do PET, do Sporum, fizeram textos de divulgação científica. Então é uma forma completamente diferente de fazer um texto de divulgação científica, etc., a partir de um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, né, com um pesquisador de uma determinada área em específico. E aí então, surgiu o livro. Surgiu o livro. Muito interessante. Esse é o livro 1. Certo. Tá? Tem o 2 já. Aí a gente fez um livro 2, tá em e-book também nesse site. Olha ali, ó. Então, não tem o www ali, é direto Sporum, né? Pode ser Sporum, eu acho que entra. Entra, .com.br/livros. Pronto. Legal. E aí, no outro, esse é Dispersando Curiosidades Biológicas e o outro é Dispersando Curiosidades Científicas. Porque aí a gente foi para toda a universidade. Legal. Falar de diversas áreas. Entendi. Legal. E bastante gente envolvida, imagina. Nossa, bastante gente. Muito bacana. Tá bom, Renato, agora vamos para o que viemos aqui, né? Vamos, né? Olha só, na abertura do programa eu falei que a gente teve vários ataques no Brasil e no mundo, no ano passado, que foram não provocados. Então eu queria te perguntar o que é um ataque não provocado? O que significa isso? O que é um ataque de tubarão que é não provocado? Como pode acontecer isso? Então, o ataque não provocado seria aquele que não está tendo uma interação, né, humano e o animal. Então, né, porventura, tem um surfista ou tem um banhista e tal, não tem uma provocação de um com o outro e o animal vem e faz, né, essa investida numa presa que, infelizmente, é um ser humano ali naquele momento. Tá? Isso é uma investida exploratória, então ele está tentando entender o que é aquilo, né? E está investigando aquilo normalmente em águas turvas, certo. Aqui no Brasil em águas escuras. O tubarão enxerga bem, Renato? Ele enxerga melhor do que um gato no escuro. É mesmo, cara. Só que é difícil ele utilizar esse aparato sensorial porque a água normalmente não confere essa grande visibilidade. Entendi. Né? Então, por exemplo, lá em Recife, né, onde a gente tem incidentes, que eu gosto de chamar de incidentes com o ser humano, a água não é assim tão límpida e tão clara. Então, normalmente é uma mordida exploratória para o animal entender o que é aquilo, ele está explorando, tentando se alimentar ou alguma coisa nesse sentido. Mas pode ser agressiva também. Claro, pode ser agressiva também. É raro
quando existe mais de uma investida no ser humano. Certo. Aconteceu no Mar Vermelho, se eu não me engano, né? Inclusive de um russo, né? Lá no Mar Vermelho, turista, banhista, e foram algumas investidas no animal. Mas normalmente é uma única investida e o animal cai fora, sai, né? Até essa questão é interessante porque uma outra... Bom, na internet hoje tem de tudo, a gente sabe disso, vocês aí sabem também o que tem de gente falando coisa, a gente não pode sair confiando em tudo. Eu já vi que quando a gente é agarrado ali, que o tubarão não faz aquela mordida e sai, e que muitas vezes essa mordida já pode ser fatal, né? Sim, já pode, né? Infelizmente, tirar um membro, ou pegar uma artéria muito importante. Claro. Assim. Mas se ele pegar e segurar... Cara, que tem que bater no olho, ou tentar cutucar o olho, ou que tem que dar um murro no focinho. Eu imagino a gente tem que pensar em tudo isso na hora daquele desespero ali. Enfim, existe alguma coisa disso que seja uma regra que a gente pode tentar usar? Ou, cara, é o salve-se quem puder? É o salve-se quem puder. Nesse momento, não existe, né? E ninguém falou e ninguém pesquisou isso, né? E cada caso vai ser um caso em particular. Dificilmente, o animal não vai ficar ali mordido e agarrado por muito tempo, né? Ele vai morder e já vai sair, né? Então, às vezes ele tira um pedaço, alguma coisa assim, né? Uma mão, por exemplo, já foi, né? Se for dependendo do tamanho do animal, nossa, infelizmente já aconteceu, né? Então não tem isso, né? Claro, ali é defesa. É uma defesa ali e tal. E a gente conseguir por exemplo, fazer... Se o animal tiver rodando a pessoa e a pessoa, por acaso, numa visibilidade, né, e tal, estiver rodeando e tal, primeira coisa, tentar sair da água, mas nunca tirar o olho dele. Do tubarão. Né? Então, por exemplo, né, você não vai, por exemplo, o animal vem e você vai pôr a cabeça. Certo. Não, você põe a mão, você põe no pé, né, ou a nadadeira, ou algum objeto na frente. Se você tiver com uma câmera, por exemplo... É uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Antes a câmera do que a sua mão, né? Então, sem dúvida. Cara, e tem a ver com aquela história, tipo assim, que a gente ouve também, tem aquele bicho ali, aquele bicho tá me rodeando. Eu acho que eu tô sendo ameaçado. Se eu correr pior, tem disso pro tubarão? Ou, cara, se eu puder nadar e nadar o mais rápido é melhor do que eu tentar ficar meio que ali na mucosa. Tem disso ou a gente não tem dados suficientes para dizer o que é melhor ainda nesse sentido? É difícil ter ideia assim, do que é melhor neste momento. Eu vou falar uma coisa que é difícil pra gente. Tentar manter a calma. Aí, né, você já tá rindo, né? Então, tente manter a calma. Então, complicou, né? Então, assim, você sempre tá de olho no animal, essa é a primeira coisa, né? Porque aí você tem a chance de talvez tentar se defender, colocar um objeto ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, é mais nessa estratégia. Não tem um protocolo de defesa. Não existe isso. Né? O pessoal ainda testa coisa de equipamento elétrico para tentar afastar o animal, alguma coisa nesse sentido. Também não tem muita... tem pesquisa ali e comprovação, mas às vezes pode dar uma falsa ideia de proteção. Entendi. Isso é um Tô bem, tô seguro, né? Bem, né? O que colocaram muito na década de 70 foram redes protegendo praias. Só que, rede protegendo praia, o bicho pode vir, pode bater na rede, vai matar muitos outros animais. Claro. E não só o tubarão, e não necessariamente tu vai estar protegido. Né? E sobre esses ataques ainda, eu lembro que há um tempo atrás eu visitei o Nordeste, estive lá numas férias, passei por lá e vi muito placa no Nordeste. Eu vi placa, olha, cuidado, perigo, ataque de tubarão e tal. Então eu vi uma cultura de preocupação com ataques de tubarão, que aqui onde a gente está, em Florianópolis, não tem tanto. Existe uma justificativa estatística por trás disso, ou até biológica? Sei lá, no Nordeste ataca-se mais, tem mais ocorrências do que aqui, ou não? Ou é só aquele viés de confirmação que a gente só vê mais coisas lá? Enfim, tem uma distribuição desses ataques pelo Brasil? Sim. Assim? Ali em Recife, em Boa Viagem, Jaboatão dos Guararapes, ali tem uma grande particularidade, um agrupamento de condições que fazem com que aquela região seja potencialmente... mais propensa a incidentes. Né? Então, assim, o próprio Recife, ele forma um canal ali. Né? Então, o animal, né, ele vai preferir caçar num canal do que numa área aberta. Então, na maré baixa, as presas vão ficar mais próximas ali, vão ficar ali numa maré cheia, esse animal pode chegar mais perto. Então, inclusive, tem uma relação estatística de
maré cheia tem mais propensão de incidentes. Entendi. Então, porque o animal chega mais perto. Então tem toda uma relação. Ali tem a história do manguezal, né, que foi fechado. Ainda tem discussões sobre de fato se é só isso. Com certeza não é só, né? Então se fechou uma área de manguezal, que era uma área importante de alimentação e manutenção dos filhotes e dos adultos e tal ali. E agora não tem mais. Fechou ali para a construção de um porto. Então a gente modificou muito aquele ambiente. Certo. E o animal foi buscar uma outra área. E essa área é exatamente a desembocadura do rio Jabotão dos Guararapes. Então o grupo usa aquela área de alimentação e tal, né? Ali tem mais alimento, tem mais embarcação, eles seguem embarcações porque eles jogam coisas. Tinha um matadouro clandestino lá, então imagina, sangue ali na água. Né? Então tem algumas condições particulares, tem o horário dos banhistas, que é o horário, né, de surfista, por exemplo, bem cedo e bem fim do dia, que é o horário que a espécie tubarão cabeça chata é mais ativa. Então tem um monte de relações, de congruências que fazem que favorecem ali aquela região seja mais propensa. Aqui o ambiente está um pouco mais estável com relação a isso, os bichos estão um pouco mais afastados, a plataforma continental é mais distante aqui, ali é mais curta, os bichos chegam mais perto, então algumas condições. E quantas espécies, Renato, tem no Brasil? A gente tem esse número assim fácil? Quantas espécies ocorrem? E todas elas são igualmente agressivas? Tem alguma que é mais propensa e tal? Sim. A gente tem aí cerca de 90 espécies de tubarões Brasil, 500 e poucas no mundo, tá? Então, e a gente tem aí, por exemplo, todo mundo fala, tubarão martelo. Tubarão martelo tem 10 espécies no mundo. Olha aí, ó. Entendeu? Aqui no Brasil são 7. Eu achava que era uma coisa Uma só. ainda tem discussão se é, né, uma espécie ou não. Mas olha só, é um grupo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem tubarão branco, hoje bem raro, mas temos. Tem registro até a Bahia. Né? Antes a gente tinha mais tubarões aqui porque tinha mais a presa desse bicho. A gente discute isso num artigo, né, que a gente publicou lá na universidade, né? Agora não tem, é raro, momentos raros, né? Mas é um tubarão branco, né? Só que ele não chega muito perto na costa. Agora, tubarão tigre e tubarão cabeça chata, essas são duas espécies que são mais exploratórias, que exploram, que, né, tem, né, mais registros aí com incidentes. Né? Então, essas três, teoricamente, são as que têm mais registros de incidentes, mundo e Brasil, mas branco não teve, né? Talvez teve um ou outro caso, mas muito particular. Mas o tigre e o cabeça chata ocorrem aqui em Santa Catarina. Também. Ocorrem, só que não com tanta frequência e não chegam tão perto da costa. Beleza, Renato. Olha, daqui a pouco eu vou perguntar para ele aqui. Eu quero saber sobre essa história de sangue na água, cheiro, se eu sei sobre eletricidade na água. São coisas que eu vou perguntar pro Renato, ele vai responder e você vai ver também. Mas segura aí, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho o Estudo de Ciência está de volta. Estúdio Ciência de volta, falando sobre esse tema curioso dos tubarões. Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Renato de Freitas, que é biólogo, doutor em zoologia, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ô Renato, nosso papo tá curioso, a gente falou bastante sobre os ataques no primeiro bloco e eu deixei aí no ar duas perguntas que eu queria voltar aqui para ti. Os tais dos mitos lá, né? Aquela história do tubarão sentir o cheiro do sangue, é correto a gente falar isso? O cheiro do sangue, como é que isso funciona? A distância e a eletricidade, que é outra coisa que eu ouço bastante, o sangue e a eletricidade, ele percebe a eletricidade, ele tem sensor de eletricidade. O que tá certo, o que tá errado, como é que a gente pode explicar esse... Na verdade, tudo isso está certo. Ele tem uma grande propensão de químicos, de captar químicos na água, independente se é sangue, se é óleo, for o que for, né? Então, ele tem uma grande percepção química dentro da água, clara, notória. Só que a concentração desse químico, ele consegue perceber em baixas concentrações. Isso é fato, só que precisa chegar nele. Então, você fala assim, a que distância? Não é que distância, é que concentração, né, teoricamente, porque tem que chegar nele, né? Então, sim, ele tem percepção muito refinada de químicos, né? E aí pode ser o sangue, claro, evolutivamente, se você pensar, um animal de 400 milhões de anos de evolução de antes dos dinossauros, faz sentido.
né? Essa grande percepção química dele. Entendi. E aí, nesse lance da concentração, aí só para explicar para o pessoal que não tem tanto a ver com a distância, que daí me ocorreu e tu me corrige se eu falar besteira, mas se, por exemplo, estiver a favor da corrente, ele vai ter uma capacidade de perceber mais longe, perceber mais do que longe, se estiver contra a corrente, por causa dessa... E aí, como que é o nado do tubarão? Ele é sempre assim, sinuoso, né? Então, o que ele vai percebendo? Imagina que você virou a presa agora, tá, Chapo? Não, mas só uma imaginação. Só uma imaginação momentânea. Então, ele tá indo aqui, tem o cheiro do Chapo ali, ele tá curioso pelo cheiro do Chapo, e aí o tubarão vai assim, ó, vai para cá, opa, agora nessa narina aqui diminuiu. Olha só. Aí ele retorna. Aí o que ele faz? Ele volta, aí ele mergulha aqui, agora nessa daqui diminuiu. Então ele vai fazendo a sinuosidade. É como se fosse chegar... uma espécie de um radar. Exato, olha só, que loucura, cara. E aí você está falando de radar, aí eu posso levar aquela parte da eletricidade. Da eletricidade. O animal, ele tem uma estrutura, e até meus alunos gostam de falar isso, eu acho legal pelo lance da divulgação científica, que é o sentido aranha, né? Que na verdade o pessoal brinca assim, porque ele tem a percepção de perceber, né? Então, o estímulo elétrico de qualquer animal que a gente emana, mas não é a áurea. Sim. Não é pseudociência. Não. Então, por exemplo, todo animal vivo, organismo vivo, ele tem uma emissão de alguma eletricidade. De onde vem isso? Músculos e sistema nervoso. Claro. E a gente vira como se fosse uma bateria. Entendi. Né? Entre aspas, e esse pequeno estímulo elétrico o animal consegue perceber porque ele tem um aparato sensorial muito sensível para perceber essa eletricidade. E na água, a eletricidade ela se dissipa de uma maneira muito mais fácil do que no ar. Claro. Então isso evolutivamente foi adaptado para organismos aquáticos também, né? Então tubarões, raias percebem isso por uma estrutura específica. Eu vou falar um nome aqui, chama ampola de Lorenzini. Não vai abrir o alçapão aqui para eu cair. É só isso daí. Não, mas os nomes técnicos também são importantes. Tem um nome. O problema é falar um nome técnico que a gente não explicar para a galera. Exato. Não tem problema. Tá tudo certo. E vem cá, olha, pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente aqui no intervalo estava falando um negócio sobre um tubarão que tem uma característica interessante que eu achei muito louca de canibalismo intrauterino. O que é isso, Renato? Me pegou de surpresa. Então, essa daí é uma particularidade de algumas espécies. A gente tem uma espécie emblemática aqui em Santa Catarina, e na verdade que ela ocorre desde o Espírito Santo até a ponta lá da Argentina, né? É o tubarão mangona. Então ele foi muito pescado aqui, hoje é um animal criticamente ameaçado de extinção. Hoje é muito raro encontrar esse animal e eu vou explicar por que ele está tão ameaçado assim. Porque uma das particularidades é biológica. Então, o animal ele tem um modo reprodutivo que ele vai se alimentando de ovos, óvulos e embriõezinhos dentro do útero da mãe. Caraca! E a fêmea de tubarão tem 2 úteros. Então, vai nascer no máximo 1 em cada útero, mas às vezes só nasce 1. Entendi. Tá? Então, ele vai se alimentando disso. É natural dessa espécie fazer isso, tá? Só que esse animal demora 15 anos para atingir maturidade sexual. Então, olha o tempo para dar 2 filhotes e a fêmea, no mínimo, 2 anos em intervalos. Caraca! Então, demora muito a população para se recuperar quando a pesca incide de maneira muito brusca num grupo de tubarões e tal, né? O pessoal comia bastante aqui, né? Tubarão, cação é a mesma coisa, é bom a gente falar olha também. Aí, olha só. Né? Então, isso praticamente exterminou essa espécie em virtude da característica biológica e a pesca, né, incidindo muito alto nesse animal. Né? Então, hoje é ameaçado de extinção, não pode ser capturado e tal. Tá, e aí eu acho que eu vou para um ponto-chave. Tá. Que a gente está falando de tubarão, que o tubarão ataca, que não sei o quê, e da pesca, e da predação e da extinção. Mas se o tubarão é perigoso, que a gente ouve aí... Vamos eliminar tubarões, não é? Se as cobras são perigosas, vamos eliminar as cobras. Então, já que o tema de hoje é tubarão, cara, vamos eliminar os tubarões? Não vamos eliminar os tubarões pelo motivo da importância desses animais no ambiente marinho. Então, por exemplo, tubarão, ele está no que a gente chama de topo da cadeia alimentar. Né? Então, os tubarões, eles estão ali e eles regulam a quantidade das populações abaixo dele. Então, a retirada de tubarões, você aumenta o de baixo.
O de baixo pode comer o de cima. E aí isso fica desordenado em termos de quantidade e funções que a gente chama de cada organismo tem no ecossistema. Outra coisa é que sim, o tubarão ele vai predar, ele vai se alimentar daquele indivíduo que estiver mais fraco. Certo. Né? Então ele tem uma regulação de seleção natural, que a gente chama, natural, nas outras populações. Então ele vai retirar organismos mais fracos e até mesmo doentes, que é mais fácil predar. Então ele mantém o quê? A saúde, que a gente chama do ambiente, não deixando propensar doenças e etc. Então isso vem de cima para baixo, né? Que a gente chama em biologia. Né? Entendi. Então é uma regulação super importante. Essa é a grande importância de tubarões. Além disso, a gente pode associar a uma importância econômica. Tubarões hoje não são vistos como recurso pesqueiro para alimentação de população, né? Mas hoje ganha-se muito dinheiro em mergulhos com tubarões no mundo. Tubarão-baleia ganha-se enormidades de dinheiro. Até o tubarão-mangona lá na Austrália, que ainda tem. E é grande esse tubarão? Sim, pode chegar aí a 3 metros de tamanho. E tem uns que são menores, né? No aquário de Balneário Camboriú tem mangona. Se eu não me engano, no aquário do Rio de Janeiro também tem a mangona. É um bicho que se dá bem até em aquário e tal. Sim. Né? Então tem. Então, né? Vale hoje muito mais um tubarão vivo do que um tubarão morto. Entendi. Né? Então a gente pode angariar isso. A gente até, inclusive na universidade, calculamos o quanto que Santa Catarina perdeu por ter perdido essa espécie. Olha só. Financeiramente. E isso foi 13 milhões. Caraca! Ano. Olha isso. Tá bom. Bom, a gente certamente tem um impacto nesse ecossistema, como tu está dizendo, a predação excessiva, vou lá, vou retirar, vou usar esse tubarão, vou comer, sei lá, o que eu vou fazer com ele. Mas e as mudanças climáticas? Sim. Eles sofrem efeitos pelo aumento da temperatura média, acidificação dos oceanos, que eu sei que gera nos corais, né? Mas os tubarões também reagem a isso? É uma preocupação também para os tubarões? Sim, sim. É uma preocupação porque, assim, a gente pensar que tudo está interligado dentro do ecossistema. Então, se afeta a base, vai afetar o de cima, né? Porque mudam as populações no meio e acaba afetando. Tem grupos de tubarões que são mais afetados do que outros. Então, eu estou falando de grupos de características biológicas. E isso vai interferir até na mistura e na organização desses animais dentro do ambiente. A gente se faz hoje muita modelagem, né? Então, a gente modela para cenários futuros de mudanças climáticas. Certo. E a gente começa a entender o que cada animal precisa e é mais importante, e a gente vê se aquilo diminuiu, aquilo aumentou, a temperatura, a acidificação, a salinidade, a gente vê o que vai mudar para ele lá na frente. E é extremamente variável, né? Então pode ter espécies entrando em extinção, pode ter espécies se aproveitando disso, né? Então, né, porque se sai uma espécie, o outro ocupa, vai ocupar aquela função daquele outro. Então, nossa, modifica. Então, a gente tem que ficar atento a essas modificações também. Entendi. E vem cá, recentemente rolou um papo aí do tal tubarão azul, né? Que estão tentando regulamentar a pesca no Brasil e tal. E tem alguma polêmica em relação a isso? O que a gente pode falar sobre essa questão do tubarão azul aí? Então, tem algumas polêmicas atrás. Então, o tubarão mangona, 2 filhotes, né? Para fêmea, né? O tubarão azul, ele tem uma reprodução muito mais rápida. Em termos de tubarões de grande porte, ele tem uma reprodução mais rápida e com mais filhotes. Pode até chegar uma fêmea a parir 100 filhotes. Olha. Mas jamais será a quantidade de filhotes de um peixe ósseo, que a gente chama, de um atum, por exemplo. Entendi. Então, ele está dentro dessas categorias de pesca. Então, sempre se pescou tubarão azul. Sempre. Então, ele não está no nível de ameaça, ele está próximo à ameaça de extinção. Aqui no Brasil, quando está próximo à ameaça de extinção, ele pode ser pescado. Então, é isso. Então, o lobby da indústria, né, pesca industrial e tal, não sei o quê, quer colocar isso daí, quer colocar como cotas, né? Então, quanto que a gente pode e tal, não sei o quê. E aí saiu uma portaria estabelecendo isso. Só que aí, quando sai essa portaria, ele virou alvo de pesca. E quando ele vira alvo de pesca, a gente acha, nós, dentro da sociedade e tal, do pessoal que está conversando e tal, a gente acha que é um complicador ser alvo de pesca porque a pesca começa a ser direcionada àquilo lá. Entendi. E aí eu vou te falar uma outra coisa. Já falei.
ele é predador de topo de cadeia. Hoje a gente sabe que, infelizmente, os oceanos estão com vários poluentes. O poluente dentro da cadeia trófica, ele vai se magnificando, cada vez mais tem mais poluentes no nível de cima. Então, o predador de topo lá em cima, ele acumula muito. Muito. Veio um carregamento recente de tubarão azul, o IBAMA foi lá, olhou aquele carregamento, fez análises e estava com arsênico acima do normal, contaminante. Olha só. Então, cara, a gente vai começar a dar cação e tubarão com um monte de poluentes, de químicos, de metais para a nossa população? Certo. Melhor não. Tá melhor não comer cação. Beleza. Já mergulhou com tubarão? Já. Ah, que loucura, cara. Bom, tá demais, bom. demais. Muito bom. Renato, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Estudo de Ciência maravilhoso. Podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Com certeza. Pô, um prazer enorme. E assim, eu tenho um grande prazer de falar disso daí. Quando quiser falar mais de tubarões, falar das raias também, pode. Anotado. Posso vir mais vezes. Teremos mais encontros aqui com o Renato. Obrigado. E obrigado a você também que acompanhou o Estudo de Ciência hoje. Entre em contato, converse com a gente está aqui para ouvir vocês também. E não perca o próximo programa de divulgação científica, Estudo de Ciência. Eu espero vocês. Tchau, tchau.